meu irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz a todos. Está tudo bem contigo? Comigo está tudo bem, graças a Deus. É o pastor Genildo, da Igreja Filhos da Promessa, uma vez mais falando com vocês. E eu queria neste momento, nesta oportunidade, neste vídeo, falar de um assunto muito importante para todos nós. Falar sobre o nascimento de João o Batista. O João Batista, o pai dele se chamava Zacarias e a mamãe Isabel. E o Zacarias, pelo que a gente entende, a gente vai ler aqui no Evangelho de Lucas. Aliás, o Evangelho de Lucas é o único que dá detalhe sobre o nascimento de João Batista. Se você ler Mateus, Marcos e João, você vai ver que eles não têm ali nenhum detalhe sobre o nascimento de João Batista. Mas o Lucas, como é um evangelho que ele mesmo falou, que ele pesquisou, o São Lucas, que não era um apóstolo, ele era um discípulo, mas ele não era apóstolo, ele era médico e um discípulo de Cristo. E para ele escrever o evangelho de Lucas, ele mesmo diz que ele fez uma pesquisa minuciosa, ou seja, com detalhe. E por isso, sobre João Batista, ele dá detalhe. É claro que eu não vou ler todo o texto que é comprido, mas quero chamar a sua atenção para uma coisa importante. Então, como eu estava dizendo, o Zacarias, ele orou a Deus e ele creu, enquanto a esposa dele tinha, do ponto de vista dele, Zacarias, tinha possibilidade de ficar grávida. Você sabe, né? Hoje em dia, os médicos aconselham que a idade limite para a mulher engravidar seja de 30 anos. Aí você vai me dizer, não, mas eu conheço pessoas, mulheres que engravidou com 50. A Cláudia Raia, por exemplo, para citar uma mulher conhecida, né? Eu conheci também, além da Cláudia Raia, a Silvia Popovic, que era uma outra conhecida, parece que ela engravidou com 45, 46. Então, existem casos excepcionais. Isso são casos excepcionais. A minha filha, ela engravidou com 35 anos. Também já foi um caso excepcional. Então, os médicos, eles gostariam, né, do ponto de vista médico, que a mulherada engravidasse no máximo até 30 anos. Mas o ideal é menos. O ideal é antes, né? Então, o Zacarias, ele orou a Deus até que ele achava que a mulher podia ficar grávida, apesar de ser estéril. E quando, do ponto de vista do Zacarias, ele achou que agora não adiantava mais, ele parou de orar. Pela leitura que eu vou fazer, você percebe que houve isso, porque o anjo falou que ele duvidou. O anjo falou para ele e ele ficou mudo. Durante os 9 meses de gravidez da esposa, ele ficou mudo, como uma espécie assim de castigo pela sua incredulidade. Você vê que coisa, né? Vai ter um outro vídeo aí que eu vou falar sobre essa questão. O que é grave para Deus? Para Deus, só a dúvida do Zacarias foi grave, mas não é nesse vídeo não. Esse vídeo aqui eu quero ler com vocês agora, no Evangelho então de Lucas, no capítulo 1, versículo 13 até o 18. Lucas capítulo 1, do verso 13 até o verso 18. É só um miolinho da história aqui, só para que te dá aí entendimento da coisa. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração, olha só, não era a oração que ele estava fazendo naquele momento não. Era uma oração, você vai ter esse entendimento quando a gente lê todo o texto aqui, que àquelas alturas ele já não estava mais orando, né? Mas Deus tinha ouvido a oração que ele tinha feito anteriormente. Então, de novo, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe.
Você veja a importância do João Batista, né? Cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. E isso aconteceu quando a Maria, recém-grávida, foi visitar Isabel. O João estava com 6 meses de gestação na barriga da mãe. E quando a Maria saudou a Isabel, o Espírito de Deus entrou no João Batista lá no ventre da Isabel. E ele saltou no ventre da mãe e foi cheio do Espírito Santo, cumprindo a palavra que o anjo estava dizendo aqui. Pois bem, então vamos seguir aqui. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o Espírito, no Espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora veja só. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada na idade, ou seja, minha mulher também é velha. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou, olha que coisa linda isso, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Era um anjo poderosíssimo, importantíssimo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Agora olha o que o anjo falou: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a teu tempo ou a seu tempo se hão de cumprir. Então você veja, o Zacarias, quando ele viu que ele estava velho, como eu falei aqui na introdução, e a mulher dele também, que não havia humanamente, não havia possibilidade mais, nem dele gerar um filho na Isabel, e nem da Isabel engravidar, ele duvidou. Falou: mas como? Como assim? Eu orei tanto, né, na nossa juventude, quando eu era moço, quando a Isabel era moça, nós oramos tanto, né? Quem sabe o Zacarias pegou na mão da Isabel, né? Ô Senhor, nós queremos um filho e tudo mais e tal, né? Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui. Veja bem, quando você estiver orando, quando nós oramos, nós não devemos orar confiando naquilo que é possível do ponto de vista humano, do ponto de vista médico. Ou se o problema que você tem é um problema na justiça, você não deve orar do ponto de vista da própria justiça humana. Ah, mas o advogado me falou que essa questão que eu tenho aqui, ela não tem base na justiça. Não tem como se resolver. O advogado, e olha que eu arrumei um excelente advogado, né? O médico da minha esposa é o melhor de Cascavel. Ou se você estiver me vendo em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, né? É o melhor de Curitiba, é o melhor de Porto Alegre, é o melhor de São Paulo. E o médico falou que não dá. Ou a gente adota um filho, ou a gente tenta aí inseminação artificial, a gente faz alguma coisa, porque por vias legais, o médico falou que não adianta. O advogado disse que não adianta, porque isso é uma causa perdida, isso é impossível. Foi o que aconteceu com com Zacarias aqui. Ele orou, porque o anjo diz: as suas orações foram ouvidas. Quer dizer que ele tinha orado até que ele acreditava, né, que fisicamente a Isabel podia engravidar. Quando ele perdeu a confiança, agora quantos anos você tem, minha véia? Quantos anos você tem, minha véia? Oh, Zacarias, eu já estou com 45 anos e eu nunca vi uma mulher engravidar com 45 anos, a não ser a nossa mãe, Sara, né? Que engravidou, mas ali foi a mão de Deus e tal. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. A gente não tá com essa bola toda, não, né? E aí a pessoa para de buscar a Deus, porque do ponto de vista humano, a pessoa diz: não adianta mais. Agora não dá mais. Ora, meu irmão e minha irmã,
Se for para ter esse tipo de pensamento, então você não precisa de Deus. Se você orou baseado naquilo que era humanamente possível, ou ainda do ponto de vista jurídico, né? O meu problema, o advogado diz que não adianta, então eu nem perdi o meu tempo. Mas meu querido irmão e minha querida irmã, não é assim que a gente tem que orar. Não é com esse pensamento incrédulo que a gente tem que buscar. Porque a gente serve um Deus que, quando termina as possibilidades da justiça, as possibilidades médicas, é aí que ele começa a trabalhar. Isso que a gente tem que pôr em mente. É aí que Deus... Porque quando é possível para o homem, Deus não precisa fazer. Ouviu isso? É possível para o médico, então Deus vai deixar que o médico faça. É possível para o advogado, então Deus ele vai deixar que o advogado faça. Agora, ele vai entrar com providência quando o médico disser não adianta mais. É aí que ele vai começar a agir. Você está me entendendo? Então, a fé não é para crer naquilo que é possível de acordo com a sua cabeça. Isso não é fé. Isso é prática. Isso é obviedade, né? Isso não é fé. Então, a fé é crer que Deus agora que vai começar. Quando o médico falou que não adianta, quando o advogado falou que não adianta, olha, você só vai perder dinheiro, hein? Não adianta, você vai jogar dinheiro fora, é causa perdida. É aí que Deus vai entrar, que é para que você possa glorificar o nome dele, como eu já falei em outros vídeos anteriores, né? Deus não quer ser glorificado, irmãos, olha, escute isso. Deus não quer ser glorificado por algo que o homem fez. Você ouviu isso? Se foi o homem que fez, Deus louros para os homens. Agora, se foi Deus que fez, glorifique o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Oxalá você tenha dado um passo a mais no caminho da fé. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador, eu oro agora em favor de todos que me veem e que me ouvem. Toca nesta vida que, quem sabe, já estava desanimado, já estava desanimada, já não estava nem orando mais no tocante àquela questão, porque ela diz, olha, não adianta mais, né? O médico falou que não adianta, o advogado diz que nós só vamos jogar dinheiro fora. Senhor, anima este meu irmão, anima esta minha irmã, que ele possa sentir, perceber que é agora que o Senhor vai trabalhar, é agora que o Senhor vai agir, para que ninguém tenha dúvida que foi a mão do Senhor que operou, foi a mão do Senhor que agiu. Toca nesse doente, acamado, desenganado, essa pessoa que já está no chamado tratamento paliativo, porque já não tem mais o que fazer. Toca nessa vida, Senhor, e levante ele, levanta ela, cura, Senhor, como o Senhor curou a sogra de Pedro instantaneamente, para que todos nesta casa glorifiquem o nome do Senhor. Unge esta vasilha com água e transforma num remédio santo e poderoso, para que aqueles que tomarem desta água, aquele que fizer uso desta peça de roupa, receba a cura, receba o milagre, receba a libertação de todo mal. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Querido, que esta palavra tenha te animado, tenha fortalecido a sua fé, tenha te levantado, em nome de Jesus. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, olha a letrinha aí, ó. Tá vendo aí? Clique em cima. Tá vendo o sininho? Clique em cima do sininho para que nós possamos te mandar os nossos demais vídeos. Dê o seu joinha, o seu ok, para nos ajudar. Tudo isso aqui no YouTube nos ajuda no evangelismo. Tá ok? Deus abençoe. Forte abraço e até a próxima. Na paz do Senhor. Amém.